O pão que só reis podiam comer e que você provavelmente nunca vai provar, não era feito em horas nem em um único dia. Levava tempo, muito tempo, e um simples erro podia arruinar tudo. Hoje o pão está em todo lugar barato. Fácil, comum. Você entra numa loja, compra e pronto. Mas houve um tempo em que o pão não era apenas alimento, era poder, era status. Uma forma silenciosa de mostrar quem você era no mundo. E poucos tinham acesso ao melhor pão de todos naquela época distante. Esse pão tinha um nome manchete, um nome simples, mas com um significado enorme. Para entender isso, você precisa esquecer tudo o que sabe sobre pão hoje e voltar no tempo antes das fábricas, antes dos supermercados, antes da pressa, um tempo em que tudo era mais lento. E cada detalhe importava naquele mundo. A comida dizia muito sobre você sem precisar falar. Bastava olhar para o prato. E qualquer pessoa saberia sua posição social e o tipo de vida que levava diariamente. Na Idade Média, a vida era dura, desigual e quase sempre definida no nascimento. Se você nascia nobre, tinha privilégios, conforto e acesso ao melhor da vida. Se nascia camponês, enfrentava trabalho pesado, pouca comida e quase nenhuma escolha. Essa diferença aparecia claramente na alimentação. O pão era um dos maiores símbolos dessa divisão. Enquanto alguns tinham acesso ao melhor, outros apenas sobreviviam com o que era possível conseguir todos os dias, sem garantia alguma. Enquanto os nobres comiam pão branco leve, macio e refinado, o povo comum comia pão escuro, pesado, duro e muitas vezes difícil de mastigar, feito com farinha grossa e restos de grãos. Era um pão que sustentava, mas não agradava o paladar. Já o manchete era diferente, pequeno, claro, delicado e quase perfeito. Um pão que parecia não pertencer ao mesmo mundo. Um pão que mostrava claramente quem tinha acesso ao luxo e quem apenas sobrevivia. O manchete não era raro porque era impossível de fazer. Ele era raro porque exigia algo que poucos tinham tempo, paciência e técnica. Tudo começava com o trigo. Não era qualquer trigo, era o melhor disponível, escolhido com cuidado. Cada grão importava porque qualquer erro poderia afetar o resultado final. E para um pão como esse, o resultado precisava ser perfeito. Não havia espaço para falhas, nem margem para improviso naquele processo cuidadoso. Depois vinha a farinha. E esse processo era longo e exigente. A farinha era peneirada várias vezes, até ficar extremamente fina. Em alguns casos, os padeiros utilizavam tecidos delicados como seda para garantir ainda mais pureza. Sim, seda. Um material caro e raro sendo usado na preparação de um pão. Isso mostra como o manchete era tratado como algo especial, algo que ia além da simples alimentação naquele contexto social. Após a preparação da farinha, vinha a massa. Tudo era feito à mão, sem máquinas, sem pressa. O padeiro misturava, dobrava e ajustava a massa com atenção, observando textura, umidade e consistência. Era um trabalho baseado na experiência, no toque e na repetição. Qualquer erro poderia comprometer todo o processo. E como os ingredientes eram valiosos, falhar não era uma opção aceitável naquele cenário. Depois chegava o momento mais difícil. Esperar a massa, precisava descansar, crescer lentamente e desenvolver sabor. Não existiam atalhos, não existiam técnicas rápidas. Horas passavam, às vezes dias. O padeiro observava, sabia que acelerar significava perder. Tudo o tempo. Era parte essencial do processo. Respeitar esse tempo era o que separava um pão comum de algo verdadeiramente especial. Enquanto isso, fora dos castelos, a realidade era outra. O povo não tinha acesso a esse processo. O pão era feito rapidamente, com o que estivesse disponível, sem refinamento, sem tempo, sem técnica avançada. Era pesado, escuro e muitas vezes duro. Servia para matar a fome. Não para proporcionar prazer, era sobrevivência e não escolha. Essa diferença criava um contraste evidente. De um lado, leveza, cuidado e perfeição do outro. Peso, necessidade e simplicidade.
o pão deixava de ser apenas alimento e se tornava um símbolo social, uma linha invisível que separava pessoas, definindo quem tinha poder e quem não tinha naquele mundo antigo. Agora imagine um grande salão medieval iluminado por velas, uma longa mesa cheia de alimentos, carnes, frutas, e no centro, algo aparentemente simples, mas extremamente valioso, o pão manchê recém-assado com aroma suave e textura perfeita. Ele não era apenas servido, ele era apresentado como parte de um ritual silencioso, onde cada detalhe mostrava riqueza, poder e controle sobre recursos, algo que poucos realmente possuíam naquele tempo distante. Você está ali, mas não como convidado, você observa, ajuda a servir, organiza a mesa, sente o cheiro, vê os nobres partindo o pão com facilidade, percebendo a leveza, algo completamente diferente do pão que você conhece, mas existe uma regra invisível. Você não pode tocar, não pode provar, não pode sequer imaginar ter aquilo, aquele pão. Não foi feito para você e nunca será naquele mundo onde tudo tinha dono. Essa realidade era comum para muitas pessoas viver próximo de algo melhor, mas nunca poder acessar o manchete era mais do que alimento, era um símbolo constante de distância social. Um lembrete silencioso de que o mundo não era igual para todos e que mesmo as coisas mais simples podiam ser exclusivas dependendo de quem você era e de onde você vinha naquela estrutura rígida. Mesmo dentro da nobreza, o manchete tinha importância. Ele não era apenas consumido, ele era exibido. Servir esse pão mostrava prestígio, mostrava controle sobre tempo, ingredientes e conhecimento. Era uma forma de afirmar posição social diante de outros nobres, uma demonstração sutil mas poderosa de status em um ambiente onde aparência e símbolos tinham um enorme peso. Com o passar dos anos, as técnicas começaram a evoluir lentamente. Novos métodos surgiram, o acesso a ingredientes melhorou e o conhecimento começou a se espalhar, ainda de forma limitada, mas suficiente para mudar pequenos aspectos da produção. O pão branco deixou de ser completamente inalcançável, mas ainda assim mantinha um certo nível de exclusividade. Aos poucos, o mundo começou a mudar, as cidades cresceram, o comércio se expandiu, novas formas de produção surgiram e, com isso, o acesso aos alimentos começou a se transformar. O pão passou a ser produzido em maior quantidade, atendendo mais pessoas, reduzindo parte da distância que existia entre as classes sociais, mas junto com essa evolução veio algo novo. A pressa a produzir mais, em menos tempo, se tornou prioridade. O cuidado artesanal começou a ser substituído por processos mais rápidos e eficientes. O tempo deixou de ser um aliado e passou a ser um obstáculo que precisava ser reduzido ao máximo. O pão começou a mudar, não apenas na forma, mas no significado. Aquilo que antes representava dedicação e paciência passou a ser apenas mais um produto disponível para consumo. O processo perdeu parte da sua essência, e com isso, algo importante também se perdeu no caminho. O manchete, aos poucos, deixou de existir. Como era conhecido, não desapareceu completamente, mas deixou de ter o mesmo valor simbólico. Deixou de ser raro, deixou de representar algo inalcançável e passou a ser apenas uma lembrança de um tempo diferente.